Bom dia a todos mais uma vez. Eu volto a esta tribuna agora sobre a oportunidade de falar de um tema mais livre. Eu quero fazer uso da palavra fazendo aqui, parabenizando a PAI pelo trabalho que tem feito junto às pessoas com suas deficiências e limitações na nossa cidade, e dizer que essa casa também se encontra à disposição, pois nós temos feito também algumas obras e algumas ações no sentido de melhorias para essa cidade. Nós aprovamos aqui no ano passado uma indicação de minha autoria que pede a padronização das calçadas aqui do centro da cidade, para que possa facilitar assim também o acesso às pessoas que têm deficiência. Também indicamos o projeto de lei de Libras, inclusive o presidente dessa casa também já está fazendo acontecer aqui na Câmara dos Vereadores, e também nós temos o projeto de Libras para o município. Estamos aguardando também a execução, e o Setembro Verde, que é um projeto onde vai trazer a conscientização das pessoas que têm limitações aqui no nosso município. E também aproveito a oportunidade para falar também de que sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Eunápolis. Eu sou filho desta cidade, tenho apenas 42 anos, completando agora no mês de abril, e faço parte da Igreja Assembleia de Deus há muitos anos. E como membro da Igreja Assembleia de Deus, conheço a história desta igreja bem de perto. Nós temos 72 anos aqui na nossa cidade, completando 72 anos aqui nesta cidade, e estamos com 26 congregações, que são outros templos abertos dentro do próprio município. A igreja sede na Avenida Santos Dumont, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra, e nós temos também mais 25 congregações espalhadas por todos os bairros aqui dessa cidade. A Igreja Assembleia de Deus, ela não é só responsável pelas igrejas aqui da cidade. Nós abrimos também templos em Porto Seguro, fundamos as igrejas de Itabela, Porto Seguro, Pindorama, Veracruz, Itapebi, Itagi, Salto da Divisa e, enfim, Guaratinga também. E abrimos em toda a região. Nossa igreja é uma igreja pioneira, que veio para cá na fundação do município, ainda em construção, e temos pregado o Evangelho esse que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, dizendo que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é a transformação daquele que crê. E é isso que a nossa igreja tem pregado aos quatro cantos dessa cidade, a transformação e a recuperação do indivíduo. Nós descemos nos vales, descemos nas favelas, descemos em qualquer lugar para pregar o Evangelho. Por exemplo, nós temos uma igreja num bairro chamado Rua da Bica, onde não tem posto de saúde, onde não tem nenhuma escola, não tem nada ali. Ali está uma igreja Assembleia de Deus construída para pregar o Evangelho, para trazer indivíduos em inclusão à sociedade. Nós temos pregado, por exemplo, a pessoas que antes eram prejuízos para a sociedade. Gente que matava, gente que roubava, gente que furtava, gente que fazia todos os tipos de erros, e a igreja entra e dá dignidade a essa pessoa, trazendo o Evangelho que transforma, que faz ele perdoar o pai, perdoar a mãe, voltar para o lar como filho pródigo recuperado. Essa tem sido a obra da Igreja Assembleia de Deus nessa cidade. Nós temos uma história, e até o presente momento nunca houve na história o registro de que a Igreja Assembleia de Deus invadiu o templo de outra religião, que a igreja quebrou o templo de outra religião, que a igreja violou ou agrediu fisicamente pessoas de outra religião. A nossa igreja tem se portado como aquela que prega as boas novas do Evangelho: amor, paz, alegria, recuperação de pessoas, transformação de vidas pelo poder do Evangelho. É uma obra de cunho espiritual, sim. É uma religião completamente diferente e oposta das que estão aqui presentes, mas isso não nos dá o direito de impedir, e nunca fizemos isso, de que ninguém tenha impedido o seu direito de pregar, o seu direito de convencer o outro a fazer parte da sua religião. E não só a minha pessoa, mas aqui nessa plenária também, vejo o colegiado que temos aqui de vereadores que fazem parte da Igreja Católica,
vereadores que fazem parte, por exemplo, como o nosso amigo Jairo, da Igreja Missionária Unida. Temos aqui também o Tiago Mota, que faz parte da Igreja Universal, o Pedro, que já frequentou muito a Igreja Presbiteriana. Temos também a Arilma, fazendo parte da Igreja Betel, e o Jorge Maestro, filho também de uma assembleiana, e enfim o Arthur da Pé, que frequenta sempre a Igreja Maranata, assim também o Walterlan, e enfim o Zé Carlos ali da Igreja Adventista. Nós temos um parlamento completo de diversas religiões, representado por diversas denominações, e desde quando cheguei a esta casa, em momento algum vocês podem testemunhar se houve por minha parte o fato de ser pastor, o desrespeito à fé, a crença, o pensamento de alguns de vocês, porque isso tem sido o que eu recebi de berço, desde a minha infância, pela minha igreja: respeitar o indivíduo, respeitar as pessoas, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E o próprio Jesus, na sua palavra, ensinando no Evangelho de Lucas, ele diz assim: olha, que um rapaz caiu à beira da estrada, e um bom samaritano, alguém divergente da religião que era aquele que estava caído, alguém que era de uma religião completamente contrária, acudiu aquele rapaz. É esse evangelho que nós pregamos na cidade de Eunápolis, o evangelho da inclusão, da transformação, da libertação do indivíduo das garras do pecado, para morar num céu de luz, que é aquilo que cremos, é a nossa crença, é a nossa fé. E se ser intolerante é pregar o evangelho, então eu não tenho como fugir desse rótulo. Se ser intolerante é pregar a palavra de Cristo, então eu não tenho como fugir desse rótulo. Se ser intolerante é pregar que há possibilidade do indivíduo ser transformado pelo poder do evangelho, eu não tenho como fugir desse rótulo. Se ser intolerante é pregar que um dia Jesus voltará para buscar os homens e arrebatá-los para o céu, eu não tenho como fugir desse rótulo, porque a fé que eu creio é esta fé que transformou a minha família. No ano de 85, quando eu tive a oportunidade, minha mãe teve a oportunidade de seguir o evangelho, eu ainda era um garoto de 5 anos, nós estávamos morando em Salvador nessa época, e aconteceu um fato importante e trágico na nossa família. Minha mãe teve um encontro com Cristo Jesus, voltou para a cidade de Eunápolis, nossa terra natal, e aqui estamos até hoje. E eu digo aos senhores que onde estou, aonde quero chegar, nada disso teria acontecido e irá acontecer se não for pelo poder transformador do evangelho, se não for pelo poder transformador daquilo que mudou a minha vida e mudou a minha história. Então nesta manhã, eu deixo bem claro a todos que a nossa igreja está também junto com os próprios que acusaram a igreja do ato, verificando, analisando, e um processo está sendo corrido, e a igreja irá responder juntamente com aqueles mesmos que fizeram a acusação e chegar à conclusão dos fatos, de que a igreja jamais saiu do seu templo com a intenção de furtar ou tirar o direito de nenhuma outra religião. Trabalho de evangelismo, de percorrer ruas com carro de som, isso é feito em toda a cidade, qualquer eunapolitano sabe disso. Não só a nossa igreja, mas todas as outras igrejas, denominações, religiões têm o mesmo direito do exercício de fé. A nossa igreja jamais saiu do seu templo do bairro Juca Rosa com a intenção de violar o templo de outra religião. A nossa igreja simplesmente prega o evangelho de Cristo, percorrendo naquele dia, no dia 13 do mês 2 de fevereiro de 2022, a igreja estava percorrendo as ruas, não foi apenas um lugar, as ruas do bairro Juca Rosa. O presbítero João Paulo, que é o pastor responsável por aquela igreja, estava pregando o evangelho de Cristo. Pastor Antônio Sintra, representante também da nossa igreja, estava pregando e prega também o evangelho de Cristo. O que vimos naquele dia também foi uma denúncia, onde, por exemplo, apresentou aqui na tribuna que crianças foram incitadas. Jamais a Igreja Assembleia de Deus faria o uso de crianças para provocar violência a outra pessoa. Essa denúncia precisa ser provada. Não, jamais a igreja voltou àquela rua numa noite de segunda-feira para destruir qualquer objeto de religião. A igreja vocês precisam provar a acusação que está sendo feita.
É preciso provar. Falar é fácil, provar é difícil. Eu quero ver provas sobre isso. Provar que a igreja fez isso. O histórico da nossa igreja, o que é a nossa denominação, a história que nós temos aqui fala por si só. Então jamais a nossa igreja foi a algum lugar violar o local de culto ou utensílios de culto de alguém. E eu estou me posicionando nessa manhã, não sou representante oficial da igreja, e durante aqueles momentos de matérias, de entrevistas que foram dadas, que foram apresentadas, a igreja não foi convidada a se declarar, a falar, não convidaram um vereador para falar, o pastor Renato como um eleito pela igreja, não convidou o pastor Antônio Sintra, que também é o representante oficial da igreja, não foi convidado o próprio pastor do bairro para falar, e eu fiz até crítica também a jornalistas daquela época, alguns jornalistas que não nos deu a oportunidade de falar. Depois a fala veio à tona e aí a gente pôde falar também. Então eu digo a vocês uma coisa, podem ter certeza, o fato de divergir de fé, o fato de divergir nas crenças, não diz que sou intolerante com vocês. Podem pensar diferente, eu penso diferente. É um país onde tem a liberdade de cada um falar o que pensa e pregar o que pensa e exercer a fé que pensa. O fato de divergir não quer dizer que é intolerância. Lógico, violar o lugar, invadir um lugar, isso sim seria uma intolerância, mas não foi isso que nós fizemos. Inclusive, uma própria representante lá do centro, várias vezes já foi até a nossa igreja, já frequentou os cultos, participou de cultos com a gente e foi embora e foi muito bem tratada. Então eu deixo aqui a palavra de Cristo que está escrita em João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a todos.